Bem-vindos ao Factos Verdadeiros com Geraldo Renato. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal e bem-vindo também agora, se é a primeira vez que estás nesse canal. Se inscreva no canal, deixa o teu like, porque vamos falar de um assunto muito importante, de bastante interesse para a sociedade. Por quê? Porque assim, é um assunto muito recorrente e são coisas que acontecem várias vezes, são ditas pela mesma pessoa inúmeras vezes. Bem, vamos falar de dois assuntos muito importantes. Uma delas tem a ver com a decepção. Depois, outro, vamos falar também sobre a autossuperação. Vamos começar primeiro pela decepção. Decepção é um assunto muito decorrente. Eu, inúmeras vezes, conversando com amigos, parentes, familiares, vizinhos, todos eles dizem e repetem várias vezes a expressão: estou decepcionado. O fulano me decepcionou. Bem, e eles acham que a culpa é da outra pessoa, do outro lado, não dele. Porque é assim, uma pessoa que é decepcionado, ele se sente vítima, acha-se que foi traído ou que talvez a pessoa que o decepcionou foi covarde. Bem, falando da decepção, é necessário entendermos alguns aspectos muito importantes acerca da decepção. Decepção é sempre resultado daquilo que nós esperamos de uma pessoa, não do que uma pessoa oferece a nós. Se você conseguiste perceber, a decepção é a espera de um resultado de uma outra pessoa, ou aquilo que nós esperamos de outra pessoa, não do que outra pessoa oferece a nós. Por exemplo, de uma pessoa boa, você espera boas coisas. De uma pessoa má, você espera coisas más. Isso é muito natural. Então, se alguém mau te oferecer uma coisa má, você obviamente não estará decepcionado. Por quê? Porque você já espera isso dele, não estará chocado porque você acha que ele é uma pessoa má. Se uma pessoa boa te oferece algo bom, você não estará indignado, porque sabes que essa pessoa, obviamente, ia te oferecer algo bom, porque é aquilo que você esperava. O que tem em jogo aqui é a nossa relação com base naquilo que nós desejamos obter por parte de uma pessoa, por parte de alguma coisa. Isso é que gera a decepção. Então, qual é o segredo para lidar com a decepção? O segredo número 1 para lidar com a decepção é não esperar nada de ninguém. Por que assim? Bem, por mais que soa estranho não esperar nada de ninguém, é um caminho mais fácil para lidar com a decepção. Se você não esperar coisa boa de pessoa boa, nem esperar coisa má de pessoa má, obviamente você nunca se sentirá atraído ou decepcionado. Por quê? Imagina, você estava a esperar algo bom de alguém bom. E essa pessoa te oferece algo mau que você não esperava. Obviamente você vai se sentir traído, vai se sentir indignado. Mas vamos imaginar que você não esperava nada dessa pessoa. Ou simplesmente você, tipo, não ligava, estava indiferente em relação a essa pessoa. Tudo que ele te dá, mostrar para você, obviamente, será uma coisa que você será natural, né? Tipo, é indiferente, você não esperava aquilo, tipo, você não contava com aquilo, o que ele fez, deixou de fazer para você foi algo indiferente. Então, aquilo obviamente não afetará o teu sentimento de revolta, ou seja, psicologicamente você não será abatido. Por quê? Porque você não recebeu nenhuma surpresa, nem ficou indignado com algum resultado. Porque a pessoa, sendo boa ou má, você não esperava nenhum resultado dele. Então, quando você põe a expectativa elevada sobre uma pessoa ou uma coisa, isso acelera drasticamente o nível de decepção. O que você precisa fazer é simplesmente não apostar a tua vida a alguém, não meter a mão no fogo por alguém. Existe aquela pessoa que diz: não, o fulano nunca faria isso por mim, o ciclano nunca faria isso por mim, eu confio nessa pessoa, ele é a pessoa ideal. Mas será? Será que existe uma pessoa tão perfeita a ponto de nunca falhar? É uma ideia absurda, até certo ponto irrealista. Para que você evite as decepções constantes, você precisa, primeira coisa, se autoconfiar. Ou seja, a autoconfiança que estamos a falar aqui não é aquela autoconfiança perigosa, traiçoeira, não. É uma autoconfiança de segurança com você mesmo. Você precisa saber que onde você está,
é o lugar onde você deveria estar. Que o que você tem ou o que você é não pode ser abalado por coisas extras. É como eu digo sempre, a decepção deve ser uma guerra interna, não externa. Isso que eu estou querendo dizer é que você precisa preparar a tua mente para que o outro lado, ou fatores externos, não afetam ela. O que deve afetar a tua mente deve ser fatores internos, fatores relacionados com você mesmo, não com outra pessoa. Quando você espera algo de uma outra pessoa, você obviamente está a colocar a tua expectativa, a tua esperança e está a colocar a tua mente para essa pessoa. Por isso é que muitas das vezes nós vemos pessoas que ficam decepcionadas com a religião, com a política, com o seu próprio relacionamento, com sua família. Por quê? Porque ele depositou a ela a sua confiança, depositou a ela a sua mente. Isso gera muita decepção. Você que vemos pessoas geralmente a dizer: não, estou decepcionado com essa pessoa, estou decepcionado com fulano, com ciclano. Ou nunca pensei que ele faria isso por mim. Ou nunca pensei que ele ia cometer esse erro. Eu nunca pensei que ele ia me tratar dessa forma. Por quê? Porque você, obviamente, tirou a ideia de que essa pessoa é imperfeita. Você não colocou na mente que essa pessoa poderia falhar com você. Você meteu essa pessoa num patamar muito elevado, ou seja, irrealístico daquilo que é a sua realidade humana. Então, quando você coloca alguém num patamar desse, os resultados são decepção, porque nós somos humanos, nós falhamos. O que você precisa fazer é simplesmente ser realista com as coisas. Não quer dizer que você não vai confiar em ninguém, que você não vai demonstrar afeto, apego a ninguém. Não. Você só precisa ser realista com as circunstâncias. Você não precisa colocar as pessoas num patamar além do humano. Não precisa colocar as pessoas num patamar, diria eu, divino. Você precisa olhar para as pessoas conforme elas são. Deves olhar para teu companheiro, teu companheiro, né, teu cônjuge, teu familiar, teu professor, um presidente, tua equipa de futebol, coisas do gênero, como coisas que obviamente falham. Você não pode ficar sem comer, não pode ficar doente por decepção da parte externa. Por quê? Porque o teu amigo falhou com você, porque a tua equipa perdeu, porque um político falhou nas suas promessas. Se você deixar que isso te afeta, obviamente você sempre será decepcionado, você sempre ficará fatigado psicologicamente, porque a decepção é algo que nós próprios trazemos a nós mesmos. Não é porque outra pessoa falhou, não. É porque nós depositamos confiança em pessoas erradas. Ou é porque nós metemos a pessoa num patamar, num pedestal diferente do realístico. Então, o que você precisa fazer para evitar a decepção é nunca, mas nunca mesmo, colocar a tua confiança em pessoas que não merecem. Não colocar a tua dignidade em mãos alheias. Se você nunca esperar nada de ninguém, então você nunca será decepcionado. Esse é o segredo para você evitar a decepção. Nunca esperar nada de ninguém. Quando você não espera, nada acontece. Quando você muito espera, decepção vem. Agora vamos falar de outro assunto, de outro aspecto muito importante, fundamental também para o desenvolvimento da capacidade humana, que é a autossuperação. A autossuperação, de forma rápida, literal, traduzindo, é superarmos a nós mesmos. Quando é que alguém supera-se a si mesmo? Quando atinge um patamar que vai além da sua própria expectativa, ou seja, supera-se a si mesmo. Quando falamos da autossuperação, nós estamos a falar de um dos aspectos muito importantes para o desenvolvimento do caráter humano. A autossuperação é muito importante por quê? Porque conforme o nome já diz, é a superação de você próprio. Você não precisa de olhar para o outro, não precisa controlar as atividades dos outros. Você só precisa focar-se em ti mesmo. Por isso é que eu amo a autossuperação. É uma força poderosa que você encontra no teu interior. Obviamente você pode ter inspirações de outras pessoas, e eu já disse que vou sugerir livros que vão ajudar vocês a continuar a superar-se uns aos outros. Mas como estava sempre a dizer, e conforme eu digo sempre, a autossuperação é um dos aspectos muito importantes da psicologia humana. Faz com que você consiga atingir patamares já mais imaginados por você próprio. Quando eu for da autossuperação, eu estou obviamente a dizer
que você só precisa controlar os teus sentimentos, controlar os teus pensamentos e a tua motivação. Você precisa acreditar primeiro em você próprio. A autossuperação é totalmente importante para quem quer crescer. Muitas das vezes o que afeta a autossuperação é você olhar para o outro, conforme eu disse, a autossuperação. Você não pode olhar para o outro, não pode olhar para o teu vizinho, não pode olhar para o teu amigo e tentar comparar-se com ele, tentar superar ele. Isso é irrealístico. A autossuperação, você precisa superar só a você próprio. Você deve pensar, bem, há 2 anos atrás onde é que eu estava? Onde é que eu quero estar? Você olha, há 2 anos atrás, como é que eu vivi? Agora como é que estou a viver agora? Será que consegui crescer? Consegui me superar? Você não pode olhar, há 2 anos atrás, como é que o meu vizinho estava em relação a mim? Esse é um erro. Esse erro é que causa ansiedade, depressão, decepção. Por quê? Porque você, em vez de olhar para você próprio, você olha para os outros. E isso é um problema. E não se preocupe, obviamente, com o que os outros fazem ou deixam de fazer. Isso não te importa na autossuperação. A autossuperação você precisa se importar com o que você próprio faz ou deixa de fazer. Muitas das vezes você olha para alguém, poxa, ele já está com 25 anos, ele já tem isso, e eu estou aqui com 28, ainda não tenho o que ele tem, como é que eu vou conseguir ter o que o fulano tem? Esse é um erro. Muitas vezes as pessoas pensam que ser primeiro é ser melhor, ou seja, alcançar algo rápido dá resultados benéficos e mais duradouros. Esse é um pensamento realístico, infrutífero. Eu partilhei um pensamento motivacional na rede social recentemente que fala acerca disso. Conta a história do menino Tiago, um menino confiante, que num teste, ele é um teste realmente difícil, em que estava em jogo a aprovação dos meninos da turma. Ele fez a prova e em menos de 30 minutos, praticamente 20 minutos, entregou a folha. Toda a sala ficou admirada porque era um exame sério que poderia fazer ele reprovar. Um exame que poderia deixar ele fora do ensino. Mas ele rapidamente fez a prova. Entregou o exame, para a surpresa da turma e para a surpresa da sua professora. Bem, a sua professora elogiou ele, disse que é um bom rapaz e a turma olhou para ele admirado, até sentiu inveja, ficou invejado do menino Tiago. Porque, epa, alguém que acaba uma prova tão difícil como aquela em 20 minutos, puxa, deve ser um gênio, né? Então, a professora chamou a atenção da turma que todos poderiam seguir. A professora até usou o exemplo de Tiago como a título de exemplo para outros meninos. E aquilo era uma referência. Ao olhar da professora e dos alunos, outros meninos da turma, o menino Tiago parecia ser o melhor aluno da sala. Mas isso não era verdade. Ele não foi melhor, apenas o primeiro a entregar a folha de prova, mas não melhor a fazer a prova. Isso ficou confirmado no resultado, né? Quando saiu o resultado, a professora mostrou os resultados da prova e o menino Tiago, surpreendentemente, teve a segunda nota mais baixa da turma. Então, isso é para mostrar exatamente como é que a vida é. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que conseguem primeiro alcançar um objetivo, tipo casar, ter um emprego, ter uma casa, nós olhamos, puxa, realmente ele está melhor. Mas não, a vida não é assim. A vida não é uma questão de comparação, por isso é que a autossuperação é muito importante. Quando você se compara com outros, você estás a diminuir-se a si próprio, estás a prejudicar você próprio, quer dizer, estás a eliminar e a matar a tua própria superação, porque você está a meter as tuas capacidades em mãos alheias. Vimos aí no exemplo que a professora até usou o exemplo do menino Tiago como referência para outros alunos, como se ele fosse o melhor. E na vida é assim, a pessoa que vai olhar para nós, puxa, você deveria seguir o exemplo do fulano que conseguiu primeiro aquilo, que tem primeiro aquilo, conseguiu seu carro, conseguiu sua casa, você deveria olhar o exemplo dele. Nós assim pensamos, não, realmente a pessoa está melhor, mas não está melhor. A única pessoa que pode estar melhor do que nós somos nós mesmos, só isso. Você deve pensar, puxa, ou estou mal em relação a mim mesmo, não estou mal em relação a outro. Ou estou bom, ou estou melhor em relação a mim, não em relação a outro. Porque se você olhar para outro, você está fazendo uma comparação injusta. Por quê? Você está a usar um produto com medida diferente.
Tipo, você está a usar o problema da vida, está a usar a substância da vida em duas pessoas diferentes, com planos diferentes, situações diferentes. O teu modo de criação não é o mesmo que do teu vizinho. O teu modo de vida não é o mesmo do teu colega. As oportunidades da vida não são as mesmas. Então você não pode se comparar que ele conseguiu primeiro, que eu também tenho que conseguir aquilo. É um pensamento realístico. É você matar a si próprio. Por isso é que eu digo sempre que é importante as pessoas autossuperar-se. E é obviamente, escrevo muito sobre isso. E esse exemplo que dei aqui do meu Tiago faz parte de uma das minhas palestras, de um dos meus ensinos motivacionais que eu partilhei também na rede social, que felizmente teve aceitação pública. Em menos de 24 horas teve cerca de 1000 partilhas, o que é positivo porque as pessoas realmente reconhecem a necessidade de autossuperar-se, de nunca olhar para o outro, não invejar. Eu não vejo motivo de você invejar alguém. Sinceramente, não vejo motivo de uma pessoa olhar para outra e sentir inveja dela. Porque a inveja, em vez de aumentar o teu sucesso, diminui a tua própria autoestima. Quando você olha para o outro e sente aquela inveja maldosa, que eu estou a dizer, é muito prejudicial. O que você precisa fazer é olhar alguém e pensar: puxa, está de parabéns, muito bom, felizmente ele conseguiu o que ele queria. Eu posso conseguir isso e melhor ainda. É tipo, o que você deve fazer para olhar para os outros é buscar força para você crescer dentro de si. Não olhar para outro para você reduzir-se a si mesmo. Isso não é superação. Isso é prejudicar a tua mente. E mais do que isso, você está a matar o teu crescimento, o teu desenvolvimento pessoal e psicológico. O maior inimigo da autossuperação, estou a repetir isso sempre, vou repetir mais uma vez, é a comparação. Quando você se compara com os outros, você está a gerar ansiedade desnecessariamente, está a gerar depressão para você próprio, está a gerar decepção consigo mesmo, você começa a olhar para você, pensa na tua idade, pensa se vê esse cara como um falhado, quando na verdade você não é um falhado. Eu vou trazer uma lista num outro vídeo de exemplos de pessoas que se calhar estão na mesma idade que você, que se sentiam fracassado, mas agora são grandes pessoas. Uns atingiram um patamar além do imaginado. Por quê? Por causa da autossuperação. Próximo vídeo que eu vou fazer falando sobre um tema semelhante a esse de superação, crescimento, automotivação psicológica, eu vou sugerir pelo menos 4 livros que me foram úteis e que vou pedir para que vocês também leiam. Podem comentar aqui se desejam que eu faça já uma recomendação do livro agora. Comente aqui, me siga no Instagram, no Facebook, onde eu partilho mais as minhas ideias. E não se esqueça, subscreva-se ao canal para ter mais conteúdo disso, ativa o sino para gerir notificações quando vir vídeo semelhante a essa. Hoje falamos de um assunto muito importante, falamos primeiro da decepção, que é algo que a gente gera por nós mesmos, é sempre uma luta externa, não interna, porque a decepção é resultado daquilo que nós esperamos de outra pessoa, não de nós mesmos. E depois falamos também de um aspecto muito importante, que é a autossuperação, que é muito importante a autossuperação, porque o ser humano só cresce quando autossupera-se. Nunca vi ninguém crescer, nunca, não sei, né? Nunca vi ninguém crescer buscando a altura do outro. Nunca vi, né? Nunca vi uma criança que tem 5 anos, depois olhou para um adulto de 20 anos e cresceu automaticamente, buscou a altura daquele adulto. Nunca. O crescimento é sempre a base dele próprio, com base a sua alimentação, com base a sua saúde física, ele começa a desenvolver sozinho. Nunca ele cresce ou desenvolve com base à altura de uma outra pessoa. Então também é assim na vida. Se você quer autossuperar, deve olhar para você próprio. Você deve alimentar a tua mente de coisas saudáveis, de exemplos positivos, não olhando para os outros. Porque quando você olha para os outros, começa a fazer comparação com os outros, começa a sentir inveja, começa a ter ódio. Então você está a matar a tua superação, está a matar a tua superação. Você é especial, você vai atingir um patamar muito elevado. Você tem toda a vida pela frente. Eu acredito que você vai chegar numa toda vida que você vai olhar para trás e dizer: puxa, nunca pensei que eu iria chegar aqui. Claro, nunca pensaste, mas chegaste. Por quê? Porque você autossuperou-se. Então desejo que você continue nessa caminhada do sucesso, continue a gerir a tua vida, focando prioritariamente na pessoa mais importante da tua vida, que é você mesmo. Então fique bem, nos veremos no próximo vídeo. Esteja atento, como já disse, subscreva-se ao canal, ajuda-nos a crescer, curte o vídeo,
ativa aí o sininho para mais notificações, tem mais vídeos como esse. Então, até a próxima, fique bem, como já sabes, tudo que é um facto é verdadeiro e se é verdadeiro é um facto. Até a próxima.